Olá, tudo bem? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos à nossa formação geral básica. Eu me chamo Jamaica Kelly, sou professora de Geografia e quero convidar vocês hoje para a nossa aula sobre territorialidade juvenil. Vamos lá na tela ver o tema completo da nossa aula. Como eu falei, territorialidade juvenil, centro e periferia do Acre ao Brasil. Vou apresentar diversos dados para vocês durante a aula e eu acredito que a aula vai ficar bem interessante. Então, fica aí e acompanha a gente. Só para lembrar, pessoal, essa aula é da segunda série, segundo bimestre. E aí, vamos começar? Bom, eu já quero começar a aula falando de uma pessoa muito importante que debate e estuda sobre a questão da territorialidade no Brasil. Então, eu trouxe para vocês e apresento aqui o Rogério Rasbaer. Eu não sei se é assim que se pronuncia corretamente o nome dele. Na faculdade, cada um chamava ele de um jeito. Aqui eu vou chamar ele de Rogério Rasbaert. Bem, essa ilustre pessoa que está aqui na tela para vocês é um geógrafo brasileiro muito famoso, muito conhecido dentro da geografia, que debruçou para si o estudo do termo territorialidade. Ou seja, então, ele é a pessoa melhor que vai discutir esse termo, por isso que nós trouxemos ele aqui para a nossa aula de hoje. Bom, pessoal, o conceito aí de territorialidade, segundo Rogério Rasbaert, vai muito além da simples posse física de um espaço. Então, quando Rasbaer fala de territorialidade, ele fala justamente de uma questão que vai muito além do conceito de território, ou seja, o conceito aí do espaço físico em si. Para Rogério Rasbaert, o território deve ser entendido como uma construção social, ou seja, ele deve ser conhecido como resultado das relações de poder, identidade, cultura e também a questão do pertencimento que os grupos humanos estabelecem aí com o espaço. Esse espaço tão debatido dentro da geografia, que a gente chama aí de espaço físico, espaço natural, espaço geográfico. Então, segundo Rogério Rasbaer, o conceito de territorialidade, ele vai juntamente trazer várias questões importantes para a gente poder conceber esse conceito de forma propriamente dita. Então, eu até destaquei aqui para vocês, a questão da territorialidade, ela vai muito além da simples posse física e do espaço. Então, tem a ver com a construção social, o resultado das relações de poder, a questão da identidade e principalmente a questão aí cultural e também de pertencimento a um determinado lugar. Entendido até aqui? Bom, agora, quando o tema da nossa aula fala territorialidade juvenil, e aí, nós estamos falando de que território? Será que podemos utilizar ainda a questão aqui discutida por Rogério Rasbaert? Podemos sim. Quando o tema da nossa aula fala territorialidade juvenil, a gente está falando justamente dessa questão, de algo que está diretamente ligada à forma como quem? Os jovens, já que a gente está falando de territorialidade juvenil, a gente está falando da forma como os jovens, eles o quê? Se apropriam e transformam e também atribuem significados ao quê? Aos espaços onde eles vivem. Sejam eles espaços urbanos, rurais, centrais ou até mesmo periféricos, conforme é o tema da nossa aula. Então, pessoal, no contexto do Acre e também no contexto do Brasil, conforme é o tema da nossa aula de hoje, essa relação, quando a gente fala de territorialidade juvenil, quando a gente fala dessa apropriação, dessa transformação do espaço, dessa questão aí do significado, a gente está falando de uma relação que reflete as desigualdades socioeconômicas, culturais e também territoriais que marcam o nosso país, no caso o Brasil.
A imagem aqui é um desenho que vai ilustrar justamente os jovens, vai ilustrar justamente a juventude. Então, você consegue, a partir da imagem, você consegue visualizar jovens com várias características, que são justamente características presentes aí no nosso país. Cada um com a sua cultura, cada um com a sua identidade, cada um com aquilo, né, que trouxe aí ao longo da sua vida, a partir da questão cultural, a partir, por exemplo, do pertencimento, do seu local de origem. O Brasil é um país muito diverso. O Brasil é conhecido, inclusive, por ser justamente trazer essa miscigenação, trazer essa questão cultural muito presente em todas as regiões do Brasil. Então, quando falamos das regiões do Brasil, como as regiões do IBGE, a gente sabe que cada região dessas tem a sua questão cultural muito forte, tem as suas características. Então, quando a gente fala de territorialidade juvenil, a gente está trazendo justamente esse ponto, tá, pessoal? Que é essa relação que no final vai refletir aí as desigualdades socioeconômicas e culturais que acabam marcando o nosso país. E eu quero discutir um pouco mais agora com vocês. Por exemplo, quando a gente fala da territorialidade aí nas áreas centrais, o que podemos entender, pessoal? Geralmente, quando a gente tem as áreas centrais, a gente tem maior acesso a serviços, oportunidades de educação, a gente também tem muitas oportunidades aí de lazer e até mesmo emprego. E a gente também tem muitas políticas voltadas para quem? Para essa juventude que vive aí nos grandes centros urbanos. Como eu falei para vocês, o Brasil ele tem 5 regiões e existe aí vários estudos que demonstram que existem regiões mais urbanizadas do que as outras, que acabaram aí tendo um desenvolvimento industrial maior, que é o caso da região sudeste, e tudo isso vai refletir em políticas públicas, inclusive aqui questões de políticas voltadas para a juventude propriamente dita, tá? Os jovens desses espaços, desses grandes centros urbanos, eles costumam dispor de quê? Infraestrutura urbana e uma infraestrutura também mais consolidada. Esses jovens das grandes áreas centrais, eles também acabam tendo acesso digital ampliado e maior visibilidade social e também cultural. Contudo, também existe uma grande parcela da juventude, mesmo dentro desses grandes centros urbanos, como é o caso da região sudeste, até a região sul também, que enfrentam pressões ligadas ao consumo, à competição e até mesmo à falta de pertencimento em um ambiente urbano, muitas vezes ambiente esse excludente. Ok? Então, quando estudamos aí o contexto das regiões, a questão da juventude, é importante falar que nas grandes áreas centrais do Brasil, a gente tem muitas áreas com acesso a emprego, acesso a políticas públicas e infraestrutura, mas em alguns locais, dentro dessas mesmas regiões, também existe uma parte que vai acabar excluindo essa juventude. Então, é isso que precisamos deixar registrado aqui. Bom, e nas periferias, pessoal? E na parte periférica? Principalmente também quando a gente vai falar aí das comunidades rurais. Como que acontece? Bem, como em muitos municípios acreanos, aqui a gente vai pegar o exemplo do nosso estado, os jovens vivenciam uma realidade de desigualdade territorial. Mas como assim, professora? Existe uma desigualdade territorial? Sim, o acesso precário à educação de qualidade, transporte, saúde e principalmente acesso à cultura vai o quê? Vai limitar suas perspectivas de mobilidade social. Apesar disso, é nesses espaços que emergem expressões culturais e também algumas políticas significativas. Aí eu trouxe para vocês uma imagem que vai ser muito contrária à imagem anterior. Olha que interessante, vou chamar a imagem anterior para a gente ver a diferença. Ó, as áreas centrais, a gente consegue ver aí, né,
uma área muito diferente, é justamente para trazer esse contraste, e aqui uma área do que seriam a representação das periferias e até mesmo quando a gente menciona aí, quando a gente fala das comunidades rurais. Então, falta o quê, pessoal? Falta transporte de qualidade, falta muitas vezes saúde, falta acesso à cultura e também falta perspectiva para essa juventude, certo? E hoje, quando a gente fala, por exemplo, de limitações, a gente pode até falar também da falta de acesso à internet nas áreas periféricas e também nas áreas rurais hoje, não só do nosso estado, tá, pessoal? Não só do Acre, mas também em vários municípios do Brasil. Hoje existe essa grande disparidade quando a gente fala das áreas centrais, das áreas periféricas e até mesmo as áreas rurais, ok? Então precisamos o quê? De expressões culturais, precisamos também de políticas públicas significativas para atender essa juventude. Aqui é uma imagem que vai discutir muito e até mesmo mostrar a realidade de todos nós que vivemos aqui no estado. A gente consegue ver um campo de futebol e a gente consegue ver aí alguns jovens jogando futebol. Olha que interessante, é uma realidade hoje das periferias, principalmente aqui no Acre, aqui no nosso estado e até mesmo aqui na nossa cidade de Rio Branco. Bom, a juventude no Brasil, de modo geral, enfrenta desafios como desemprego, a exclusão social. Por exemplo, hoje no Brasil, quando a gente fala de desemprego, quando a gente fala de exclusão social, a gente tem a seguinte realidade, pessoal: taxas alarmantes em todo o país. Ou seja, precisamos de políticas voltadas para a juventude e precisamos dessas políticas urgentes. No Acre, a situação é bastante crítica. Por exemplo, com uma das maiores porcentagens de jovens, quando a gente fala de porcentagem de jovens, a gente está falando de uma população aí de 15 a 29 anos. E a gente está falando de uma porcentagem de pessoas que nem estudam e nem trabalham. E é justamente as pessoas que vão ser conhecidas aí como nem estudam e nem trabalham. Eu acredito que vocês já devem ter ouvido esse termo. Vamos então para os dados conforme mostra aqui na tela. A imagem 2, ela mostra o seguinte, olha só, a Acre lidera ranking de jovens fora da escola e também do mercado de trabalho. Em 2024, ou seja, são dados bem atuais, a gente está falando de 2024, no Acre, quase 30% das pessoas com idade entre 15 e 29 anos não estavam ocupadas. Ou seja, no Brasil, esse grupo é conhecido em pesquisas, principalmente quando o IBGE aponta essas pesquisas, quando eles divulgam essas pesquisas, essas pessoas são conhecidas, como eu falei anteriormente, como nem. Ou seja, são pessoas que não trabalham e nem estudam. Agora quero chamar aqui o gráfico para vocês e a gente vai identificar a posição do Acre, pessoal. Como eu falei, o Acre ele vai liderar o ranking de jovens, tá? Vejam só. O Acre vai liderar o ranking desses jovens que nem estudam e nem trabalham. E o Acre lidera aí com 29,1%, ou seja, quase 30% dessas pessoas. Agora, vamos ver aí o Brasil, pessoal. Quando a gente pega aí a média do Brasil, a gente tem uma média de 50,5%, que seria a média nacional. Agora, vê a diferença do Acre, 29,1%, para a média nacional, que é 50,5%. Ou seja, precisamos de políticas públicas urgentes para o nosso estado. Agora, eu quero trazer aqui o estado que lidera, tá, pessoal? Lidera aí o ranking dos estados com pessoas que trabalham e estudam, ou seja, que é o contrário da realidade do Acre, e nós temos aqui liderando o estado de Santa Catarina, com 62,9% dos seus jovens, nessa idade de 15 a 29 anos, trabalhando
e estudando, tá? Então, esses são dados alarmantes do nosso estado e, como eu falei anteriormente, precisamos de políticas públicas urgentes para trazer esses jovens para o mercado de trabalho e até mesmo trazer esses jovens para a faculdade, ou seja, para esses jovens aí terminarem os seus estudos. E assim até mesmo ter a oportunidade de acessar postos de trabalho melhores. Bom, pessoal, agora, o que a gente vai trazer aqui nesse slide? Em escala nacional, o contraste entre centro e periferia, ele se reproduz em diferentes dimensões. Ou seja, professora, por que nós temos essa realidade no Brasil? Por que nós temos estados aí com tanto acesso e nós temos estados aí onde falta acesso? Bom, a realidade é o seguinte: a gente tem hoje um mundo extremamente globalizado, interconectado por redes, por fluxos, os grandes fluxos globais, e a gente tem a questão da internet, acesso à internet. Então, precisamos melhorar isso no Brasil, principalmente quando a gente fala da periferia, quando a gente fala das regiões rurais. A gente também precisa melhorar na questão da educação técnica. Eu vou até destacar aqui para vocês, ó, educação técnica. A gente precisa também acesso à cultura e, principalmente, pessoal, ao mercado de trabalho para tirar esses jovens aí dessa realidade do nem, que nem estuda e nem trabalha. No entanto, a juventude periférica brasileira, mesmo com todas as adversidades, tem se mostrado cada vez mais ativa e também criativa, utilizando aí das redes sociais, utilizando da música, utilizando do esporte, que foi o exemplo que eu trouxe para vocês na periferia, tá? O esporte e até mesmo o ativismo social como ferramentas de quê? De resistência e de construção de novos territórios simbólicos, assim como defende Rogério Rasbaert, ok? Bom, assim, a territorialidade juvenil no Acre, no Brasil, é uma expressão das desigualdades, mas também da força criadora da juventude. O território não é apenas um espaço físico, mas um campo de disputas, pertencimento e também identidades, no qual os jovens se afirmam como sujeitos de transformação, tanto social quanto cultural. E aqui essa imagem mostra muito bem a realidade hoje do Brasil. A gente tem a imagem aí, uma grande área periférica, uma área que de favelas, que mostra essa realidade hoje do país e basicamente o que falta hoje para a gente mudar essa questão das desigualdades, tá? Precisamos aí de um território que dê acesso igualitário, pessoal, onde todos tenham acesso, certo? Bom, finalizando aqui o nosso texto e agora exercitando com uma questão na tela, que diz o seguinte: o conceito de territorialidade juvenil refere-se principalmente a... Olha o comando da questão. Queremos entender sobre o conceito de territorialidade juvenil. E a que ela se refere? Alternativa A divisão política dos estados brasileiros? Errado. Não tem nada a ver com divisão política dos estados. Alternativa B, a relação dos jovens com o espaço, marcada aí por identidades, cultura e pertencimento. Resposta certa, alternativa B. Logo de cara a gente já consegue entender. Vamos entender por que a C está incorreta? O controle militar dos territórios urbanos. Não tem nada a ver territorialidade com a questão aí do controle militar, está incorreta. Alternativa D, a expansão da fronteira agrícola na Amazônia, também errado. Conceito de territorialidade juvenil vai totalmente na contramão disso. Alternativa E, aumento da população rural nas cidades, também incorreto. Como eu já falei, gabarito da questão, alternativa B, a relação dos jovens com o espaço marcada por identidades, cultura e pertencimento, conforme aí defende Rogério Rasbaert. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula. Quero deixar aqui o nosso resumo e aprendemos o seguinte: a territorialidade juvenil diz respeito à forma como os jovens se relacionam com o espaço onde vivem,
construindo identidades, formas de expressão e pertencimento. No Brasil, essa relação revela fortes contrastes entre os centros urbanos e também as periferias, conforme a gente aprendeu. Nos centros, os jovens têm maior acesso a serviços, educação, cultura e tecnologia, mas enfrentam também pressões ligadas ao consumo e à competitividade. Já nas periferias urbanas e também rurais, nós temos aí muitas regiões, inclusive, dentro do nosso estado. Nós temos a carência de infraestrutura e principalmente de oportunidades para essa juventude, ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu quero deixar também registrado aqui as nossas referências, caso vocês queiram se aprofundar um pouco mais sobre esse tema. Eu espero muito que vocês tenham gostado da aula. Aguardo vocês na próxima. Até mais!